Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Não apenas o programa, não apenas o nome do programa, mas a nossa proposta é esta, que possamos estar alinhando os ponteiros, possamos estar alinhados com a vontade de Deus, alinhados com o que o Senhor nos ensina e pondo em prática a sua palavra. Nesta série de programas estamos conversando sobre as parábolas de Jesus. Jesus ensinou coisas profundas, tão maravilhosas, através de parábolas. E no programa de hoje conversaremos sobre a parábola do fermento. Que parábola é esta? O que significa o fermento? O que podemos aprender com esta parábola? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Deus vai falar com você e trazer vida abundante sobre a sua vida. Amém? Preste atenção, o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que o Senhor Jesus ensinou através de parábolas. Ele era um excelente professor. Mas por que ele é excelente? Porque ele é o dono de toda a didática, de toda a sabedoria. E o Senhor nos ensinou de maneira simples. Quanto mais simples as palavras, mais eficaz o conhecimento. Jesus falava de tal forma que as crianças entendiam. As crianças guardavam aquelas histórias, aquelas parábolas de Jesus. O que acontecia no dia a dia, dentro dos lares, no campo, na estrada, na cidade, Jesus trazia como ensinos profundos, ensinos para todas as gerações através das suas parábolas. Vamos ver então a parábola do fermento? Abra sua Bíblia em Mateus 13, apenas um versículo, o 33. Diz assim: Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que tomou e escondeu em 3 medidas de farinha o fermento. Jesus nasceu em um lar pobre, cresceu em uma família pobre, em uma cidade do interior pouco, vamos dizer assim, pouco conhecida no sentido de grandes pessoas virem dali. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, na Galileia. Belém está bem pertinho de Jerusalém, está na Judeia, mas Nazaré está na Galileia e é uma cidade sem muita história importante acontecendo ali. E Jesus, ele cresceu vendo no cotidiano, no dia a dia, em um lar simples. Hoje, por exemplo, nós compramos pão na padaria. E você vai lá e escolhe o tipo de pão que você quer. Tem o pão quentinho, saiu na hora, na padaria que você conhece, o horário, a receita, o sabor. Mas, na época de Jesus, os pães eram feitos em casa. E havia até mesmo fornos comunitários para várias pessoas ali daquele bairro, naquela região, naquela cidade. E Jesus estava acostumado a ver o trabalho do fermento. O que o fermento faz? Ele faz a massa crescer. Ele faz a massa crescer. A gente, quando come um bolo, um pão, levou o fermento. Tem vários tipos de fermento, o fermento biológico, o fermento natural, que devia ser o fermento na época de Jesus. Mas ele conta que o reino dos céus é semelhante ao trabalho de uma mulher que põe um pouco de fermento
em 3 medidas de farinha. A farinha do pão podia ser uma farinha de cevada, o pão do pobre. Podia ser uma farinha de trigo, o pão mais caro, mais leve, mais puro. O trigo valia mais do que a cevada. Cevada dava um pão mais pesado, o pão do pobre. O trigo, o pão do rico, se podemos dizer assim. A mulher escondeu em 3 medidas de farinha fermento e deixou ali até ficar tudo levedado. Nós vamos ver que na Bíblia o fermento simboliza o pecado, porque ele tem uma ação que é mentira. Ele faz a massa crescer, mas na verdade a massa não cresce. Está dando uma impressão que cresceu, mas não cresceu. O fermento, ele vai trazer esta impressão. Nós vamos ver que na festa da Páscoa, o Senhor mandou tirar completamente o fermento. Olha o que está escrito em Êxodo 12, de 15 a 20. Lemos assim: 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias, não se ache fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Bem, o que o Senhor está dizendo aqui é que na festa da Páscoa teria aquela festa em que eles comeriam o cordeiro assado, sem quebrar os seus ossos. E esse cordeiro deveria ser para toda a família, não podia sobrar carne para o dia seguinte. Se a família fosse pequena, ela deveria se juntar com outra família para que não sobrasse comida, não julgasse do cordeiro fora, o cordeiro da Páscoa. Deveria ser comido naquele dia, quando eles saíram do Egito. Eles estavam vestidos para a viagem, sandálias nos pés, com as trouxas, com tudo pronto, a mudança armada para viajar, para sair do Egito. O cordeiro da Páscoa era imolado, mas eles não teriam tempo de preparar pão para o caminho, pão, massa levedada. Então eles iriam comer pães asmos, pão sem fermento por 7 dias. Isso mesmo, pão sem fermento. Era o pão para a festa da Páscoa. Pães asmos. Páscoa, pães asmos e primícias. São as festas do primeiro mês do ano para Israel. E o primeiro mês para eles não é janeiro como é para nós. O primeiro mês é o mês que eles saíram do Egito. Ali começou a história de Israel propriamente dita. Ali começou a libertação, a liberdade da nação. Ali começou a história de um povo livre, de um povo que haveria de trazer mudança no mundo inteiro através do seu Messias, que é Jesus. Então, a Páscoa fala do Cordeiro, fala de Jesus. Um cordeiro macho de 1 ano sem defeito, que seria imolado
e as famílias comeriam. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. O apóstolo Paulo nos fala isso, que ele é o nosso Cordeiro Pascal. João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus que vinha para o Rio Jordão. Eis o Cordeiro de Deus, ele é a nossa Páscoa. Ele derramou o seu sangue ali, assim como o sangue daquele cordeiro foi passado nos umbrais e nas vergas das portas, fazendo uma cruz no vertical, no horizontal. Assim, a Páscoa aponta para Jesus. Páscoa é passagem. A passagem do anjo da morte não entraria onde havia a marca do sangue. Há uma marca em mim, há uma marca em você que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, a marca da cruz. Até os muçulmanos chamam os cristãos de os homens da cruz. A cruz torna-se o símbolo do cristianismo. A Páscoa fala do Cordeiro, fala de Jesus, mas imediatamente a Páscoa, pães asmos, fala do corpo de Cristo que foi sepultado, que não passou por corrupção. Ele foi colocado num túmulo novo cavado na rocha, onde ninguém tinha sido posto. Puro, o corpo de Jesus é puro, é santo, não poderia se contaminar. Ele seria lançado podemos dizer, numa vala comum, junto com aqueles 2 ladrões que foram crucificados à sua direita e à sua esquerda, que foram lançados numa vala comum. Mas Jesus teve a sua morte para cumprir a Escritura, com o rico esteve na sua morte, porque o seu corpo era santo, puro, não podia estar contaminado. Pães asmos falam do sepultamento de Jesus, do corpo do Senhor. E primícias fala da sua ressurreição, a morte na Páscoa, sepultamento, pães asmos, ressurreição, primícias. É assim que os cristãos veem estas festas que o Senhor colocou aqui no Antigo Testamento. É isto que significam estas festas. Jesus. Mas o pão desta festa era sem fermento. O Senhor disse que se encontrasse fermento em uma casa, esta casa seria eliminada. O fermento simboliza o pecado. O fermento simboliza o pecado. E o pecado quer entrar na massa. E o pecado, quando entra, ele dá uma aparência falsa. Falsa para a realidade. O que Deus quer são pães asmos, vida pura, vida sem fermento. O cristão não pode estar contaminado com o mundo, pois nós somos oferta a Deus. Nós nos demos a Ele, estamos em aliança com Ele. Havia, por exemplo, a oferta de manjares. E esta oferta era de gratidão, esta oferta era de consagração. Em Levítico 2, de 5 a 10, nós lemos: se a tua oferta for de manjares cozida em assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, sobre ela deitarás azeite, é oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite, e a oferta de manjares que daquilo se dará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. O Senhor está falando aqui oferta de manjares, flor de farinha sem fermento. Ou seja, o que você vai oferecer a Deus não pode ter fermento.
o que nós oferecemos ao Senhor não pode ter pecado. Não pode ter o pecado. A nossa vida, a nossa oferta, a nossa oração, a nossa adoração não podem estar contaminados com o pecado. Não pode. Fermento simboliza pecado. A sua oferta ao Senhor deve ser santa. Suas palavras, aquilo que você vê, assiste, o que você ouve, o que você pensa, o que você sente, deve ser puro e deve estar purificado no sangue do Cordeiro. Jesus fala do fermento da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vamos ver o que Jesus diz em Mateus 16, de 5 a 12. Olha na sua Bíblia, Mateus 16, 5 a 12. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorrieis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam. Entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Bem, Jesus deixou bem claro aqui que o fermento dos saduceus e dos fariseus era a sua doutrina. Qual era a doutrina deles? Bem, os fariseus estavam bem alinhados com a Bíblia, conheciam textos de cor e praticavam a lei de maneira assim absoluta. Jejuavam 2 vezes por semana, davam o dízimo de tudo, até das pequeninas coisas da sua horta. Mas eram religiosos. Faziam tudo por religiosidade. Não reconheceram Jesus. Não creram em Jesus. São os fariseus, hipócritas chamados por Jesus. Achavam que estavam fazendo o máximo, mas era para os outros verem, não para Deus. Já os saduceus eram aqueles liberais. Eu não acredito em anjo, não acredito em milagre, não acredito em nada disso e a gente pode fazer tudo. Beber, fumar, droga, qualquer coisa, está tudo bem. Não é assim. Acautelai-vos da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Acautelai-vos, diz o Senhor, tome cuidado, não entre por este caminho, para o liberalismo ou para a religiosidade. O fermento é o pecado. O fermento está aí, o reino de Deus é semelhante à mulher que tomou o fermento e pôs em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O inimigo vem com as suas doutrinas, ele vem com as suas propostas, ele vem com as suas insinuações. Não tem problema nenhum, não tem nada a ver, virgindade antes do casamento, nada a ver, beber socialmente, nada a ver. Não tem problema, música do mundo, numa festa cristã, no aniversário, no casamento, nada a ver. Fermento no meio da massa. Isso enfraquece a igreja e traz o pecado. Leveda tudo. Ou seja, toda a massa sofre a influência daquele fermento. Paulo, ele vai explicar sobre o fermento na igreja. 1 Coríntios capítulo 5, de 6 a 13. Olha esse texto. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda?
lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com este tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós um malfeitor. Paulo estava falando para a igreja sobre a influência do mal, do erro na igreja. Na igreja de Corinto, houve um homem que se deitou com a madrasta, a mulher do seu pai. E ninguém fez nada. E ninguém disciplinou este membro da igreja. E Paulo fica muito bravo e diz, como assim? Como assim? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Alguém disse, pastor Ângela, para ser Gideão, união estável pode ser Gideão? Eu disse, não. União estável está errado. É o casamento que é o certo. Às vezes a pessoa diz, não vou casar porque se eu me casar com a mulher com quem eu vivo, ela vai perder a pensão do marido falecido. E então vivem coabitando os dois juntos erradamente. Vamos aceitar isto? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Se aceitamos a união estável, se aceitamos o pecado, então isto vai levedar toda a massa. Aí virão, da exceção, virão todos os outros casos e aí a igreja vai sendo destruída. A igreja se mantém pela santidade, sem fermento. E aqui Paulo ele vai falar do fermento do judaísmo. Na carta aos Gálatas, era uma igreja que estava sendo contaminada pelo judaísmo, as pessoas falando, nós temos de circuncidar, temos de guardar a lei, Deus não mudou, Deus... Vamos ver o que Paulo diz. Gálatas 5, de 6 a 11. Paulo diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Paulo aqui está falando para os irmãos da Galácia, das igrejas da Galácia, que estavam sendo perturbados por esta doutrina de que eles tinham de se circuncidar e guardar a lei para serem cristãos. Paulo diz, não. A mensagem da cruz. Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é aquele que representa, aliás, aqueles animais todos do Antigo Testamento, os cordeiros, os novilhos, os cabritos, os carneiros, aqueles animais sacrificados, aquele sangue derramado, apontava para o Cordeiro de Deus. Tudo ali simbolizava Jesus.
O Antigo Testamento precisa receber luz e entendimento com Cristo. O Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Jesus. Então, o judaísmo fascina. Há muitas pessoas que ficam fascinadas com o judaísmo e querem trazer todas as coisas do Antigo Testamento para o cristianismo. Mas não é assim. Tudo se concretiza em Jesus. Ele é o Verbo de Deus, Ele é a Palavra de Deus, Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido que se deu por nós. O reino de Deus é comparado com a mulher que põe fermento em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. No meio do reino aqui na terra tem mistura, tem pecado, mas o verdadeiro Filho de Deus, a igreja do Senhor realmente não tem fermento, pães asmos. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E se você precisa pedir perdão, é agora. Vamos tirar o velho fermento e ter uma vida santa na presença do nosso Deus. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Te entrego minha vida, meu coração, todo o meu ser pertence a Ti. Lava-me, purifica-me, perdoa-me, dá-me um coração puro e bondoso. Eu quero andar na Tua presença com alegria, sem o fermento do pecado. Dá-me sabedoria, vida, graça e que eu seja uma bênção em Tuas mãos para esta geração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa viver na presença do Senhor todos os dias, sem fermento, como pães asmos, glorificando ao Senhor com a sua vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui compartilhando a palavra de Deus, alinhando os ponteiros. Shalom.